Documentos e regras em 2024 para receber mais 25% na aposentadoria por invalidez do INSS válidos em 2024. Veja como receber 25% a mais na sua aposentadoria por invalidez esse ano. Você sabia que o segurado aposentado por invalidez pode receber um valor adicional ao benefício quando necessita de assistência permanente de outra pessoa? Nesse artigo vamos esclarecer quem tem direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria. O acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez é um benefício destinado à disponibilização de um adicional em dinheiro nas hipóteses em que haja necessidade da ajuda de terceiro para que os aposentados nesta modalidade realizem suas atividades rotineiras para a sobrevivência do segurado. Com o intuito de amparar esses segurados, o adicional de 25% no valor do benefício da aposentadoria por invalidez visa colaborar com as situações decorrentes de problemas físicos, motores ou mentais do aposentado que constituem limitações diárias, necessitando de auxílio permanente ou integral de pessoa diversa para a realização de atividades básicas, estas como comer, tomar banho, andar, entre outras. O artigo 45 da Lei nº 8.213/91 assim estabelece tal acréscimo em consonância com os princípios da prevalência da igualdade e gozo à dignidade da pessoa humana, estipulados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, possibilitando o acesso universal aos direitos fundamentais ora mencionados e ainda, balanceando as tratativas legais e sociais em proveito dos segurados da Previdência Social. Por se tratar de adicional que requer solicitação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, muitas dúvidas surgem quanto aos procedimentos a serem adotados, quem tem direito ao acréscimo e se outras modalidades de aposentadoria podem ser equiparadas à invalidez para recebimento pecuniário do adicional. Sabendo de todos estes questionamentos, este artigo tem por objetivo desmistificar o funcionamento do adicional de 25% na aposentadoria, solucionando muitas dúvidas dos brasileiros. Quem tem direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria? É um direito previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 que garante ao aposentado por invalidez receber 25% a mais na quantia do benefício mensalmente. Importante mencionar que o requisito para a concessão deste adicional é a apresentação da necessidade da ajuda de um terceiro para a realização de atividades diárias básicas. Esse serviço destinado aos aposentados por invalidez dependentes de terceiros para a consumação de suas atividades rotineiras deve ser solicitado no site do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS na aba Meu INSS, não descartando, todavia, o comparecimento físico a determinada unidade para a realização de perícia médica. Documentos necessários para a solicitação do acréscimo. Para a solicitação do adicional, o segurado deve apresentar cadastro de pessoas físicas, CPF, documentos médicos que afirmam a dependência do segurado a terceiros, termo de representação legal ou procuração, seguido de documentos de identificação pessoal do representante ou procurador, se houver procuração com poderes específicos para representação, sendo dispensado o registro em cartório. Acréscimo de 25% para outras modalidades de aposentadoria. Vale salientar que atualmente a concessão do adicional de 25% a outras aposentadorias está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, STF, até que esta colenda corte decida sobre o tema. Sendo assim, há necessidade de observar a estrita aplicação legal pertinente ao artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 no tocante ao acréscimo para aposentados por invalidez, tão somente. Mesmo diante da pendência de julgamento pelo STF, é recomendável que o segurado que apresente a necessidade de ajuda de terceiros faça o requerimento judicial para que seja contemplado com a decisão final do STF, na hipótese dessa ser favorável. A necessidade de assistência permanente de pessoa diversa enseja a possibilidade de acréscimo de 25%, mesmo que o benefício seja aposentadoria por idade, por tempo ou especial, pois impedir a implementação do acréscimo para esses benefícios significa afrontar diretamente a realidade social dos indivíduos e o princípio da isonomia e preservação da dignidade da pessoa humana.
Consequentemente, a vedação de extensão do adicional a outras modalidades de aposentadoria, dentre elas aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial, afeta a sobrevivência humana, visto que promove a desigualdade da disposição de condições para a garantia do provimento de necessidades básicas, especialmente quando atreladas à incapacidade física ou mental do segurado. Um dos argumentos que podemos utilizar para comentar a possibilidade de extensão do acréscimo a todas as aposentadorias do regime geral é o exemplo da regra constante na Lei nº 8.112/1990, artigo 190, que trata do regime próprio dos servidores públicos federais, em que existe a previsão de majoração dos proventos proporcionais para integrais pela superveniência de moléstia grave. Assim, tendo por base que o direito social com teor estritamente previdenciário deve inserir a ideia de interpretação mais favorável aos indivíduos, a contemplação de aplicação analógica do benefício a aposentadorias diversas de invalidez iria conferir a proteção final da vida do idoso, uma vez que o acréscimo possui natureza assistencial. Ademais, as divergências jurídicas e sociais existentes sobre o tema rompem a efetividade dos direitos fundamentais no tocante à proteção da integridade física e mental do aposentado, inibindo quaisquer iniciativas discriminatórias permeadas pela realidade humana. Necessário reforçar que a distinção entre os segurados de benefícios de aposentadoria da Previdência Social, sejam oriundos do regime geral ou regime próprio, é incabível e inconstitucional, tendo em vista que o núcleo do risco social consiste na necessidade permanente da assistência dos indivíduos. Aspectos materiais para concessão e validade do benefício. O acréscimo pode atingir o patamar de 125% do salário de benefício, superando o limite do teto do regime geral de previdência social, este de R$ 6.101,06, R$ 6.101,06, para o ano de 2020. O referido acréscimo de 25% cessa com o evento morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor devido da pensão por morte a dependente que tiver direito a esse benefício. O Decreto nº 3.048/1999 prevê, em seu anexo 1º, a relação de doenças que dão direito a esse acréscimo de 25% para o aposentado, a saber, cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. A relação de enfermidades acima transcrita não pode ser considerada como taxativa, ou seja, admite a inserção de outras situações que possam levar o aposentado a necessitar de assistência permanente mesmo não estando previsto no anexo 1º do Decreto nº 3.048/1999, o que pode ser comprovado por meio de laudos e exames médicos, assim como em perícia médica a ser realizada em qualquer das unidades do INSS. Comprovação da necessidade do auxílio de terceiros de forma permanente. A necessidade da colaboração permanente de terceiros independe da presença de cuidador, profissional qualificado para o tratamento contínuo de idosos ou incapacitados em geral. Embora muitos segurados necessitam do auxílio permanente para a realização de suas atividades diárias, na prática, inexiste apoio integral ou sequer parcial neste sentido. Grande parte dos aposentados vivem sozinhos, sem amparo da família e com poucos recursos financeiros para arcar com os custos de um profissional da área. Fato é que o termo necessitar por si só já condiciona o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez, ampliando tal direito aos segurados que não possuam o devido acompanhamento para atendimento de suas necessidades diárias básicas e tutela a promoção da dignidade humana. Aqui também é importante elencar que a comprovação dessa necessidade de assistência permanente por pessoa diversa deve ser realizada com atestados e exames, ressaltando a disposição de laudo que indique expressamente a necessidade de cuidados permanentes por terceiro em proveito da sobrevivência ideal às dificuldades apresentadas pelo segurado, seja no INSS ou por intermédio de ação judicial, além dos documentos descritos. A constatação da necessidade de auxílio para a identificação da existência ao direito de adicional de 25% deve ensejar na realização de perícia médica, devidamente agendada e comunicada pelo INSS ao segurado.
Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Eu sou Isis Nascimento, daqui a pouco eu volto.